O tenente-coronel Mauro Cid voltou a ser preso após depor sobre os áudios vazados. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro esteve hoje no STF para ser ouvido pelo juiz instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Nas gravações vazadas, Cid diz ter sido pressionado durante os depoimentos à Polícia Federal e fez críticas a Moraes. Cid prestou depoimento por cerca de 30 minutos e, quando foi informado sobre a nova prisão, desmaiou e teve de ser atendido por socorristas. O Supremo Tribunal Federal informou que o tenente-coronel foi preso por descumprir medidas judiciais e por obstrução de justiça. Cid estava em prisão domiciliar desde que o ministro do STF homologou a delação premiada no caso das milícias digitais. Agora, essa homologação está sendo reavaliada e a validade da delação está sob análise do Supremo. Vamos começar o nosso giro de análises. Vamos a Brasília. José Maria Trindade com a gente. Zé, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. As idas e vindas nessa investigação que apura a suposta tentativa de golpe, os áudios vazados ou que foram divulgados pela revista Veja de Mauro Cid e essa nova detenção. O que a gente pode esperar, Zé? A invalidação da delação, as informações que foram compartilhadas por Mauro Cid à Polícia Federal? Eu ouvi de delegados de que a delação será reavaliada, ou seja, pode ser uma nova relação. Foram áudios que ele mandou para alguém e que não quis revelar à Polícia Federal, o que também já é uma quebra desse pacto, né, da delação premiada. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, delegado Palumbo. Seja bem-vindo aqui mais uma vez. Boa noite, Beraldo. Boa noite a você, que sempre está aqui nos pingos dos is, e isto é sim muito importante. Olha, desde o vazamento destes áudios que foram mandados pelo tenente-coronel Cid a alguém que eu ainda não sei quem, e ele não revelou à Polícia Federal, e por isso teve o telefone retido exatamente para verificar a quem ele mandou as mensagens, né? É que o mundo político aqui virou um burburinho. Isso porque a delação premiada, ela é regulamentada por lei, uma lei recente, né? Toda lei recente é assim, tem lá as suas idas e vindas. Ela foi sancionada no governo Dilma, por exemplo. E o Supremo analisou muito pouco da delação premiada durante a Lava Jato. E entre as regras está, primeiro, o sigilo. E o segundo, ela tem que ser espontânea. E nos áudios, o Cid disse que estava sendo obrigado e dizia que a Polícia Federal tinha um roteiro pronto em busca de personagens, em busca de versões para comprovar o roteiro que já estaria pronto. E, inclusive, segundo os áudios, a sentença também já estaria pronta, e ele coloca ali em dúvida se os mequetrefes, né, se os que foram presos no dia 8 pegaram 17 anos, e aí ele imagina quantos anos não pegará. E ele reclamando também que está pobre, teve prejuízo financeiro e foi o único a ser punido em todas as instâncias, e em todas as instâncias não, os inquéritos, as joias, o inquérito dos certificados de vacina e agora no inquérito esse que avalia essa história da programação do golpe. Esse é o arcabouço ali da reclamação dele. E aí ele enfrenta problemas com a Polícia Federal, que reagiu, vai entrar na justiça contra ele, e com o ministro Alexandre de Moraes. Aí a delação está suspensa, ele volta para a cadeia, e aí serão outras bases da relação. Nessa regulamentação da delação premiada, quando há uma quebra unilateral por parte do depoente, as informações podem serem usadas durante o processo. Essa é a regra. E ele pode não ter acesso à redução de penas e aos benefícios. Portanto, é um recomeçar e agora é uma nova situação e a situação fica pior para o Cid, viu? Para o tenente-coronel Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, a nova detenção de Mauro Cid em análise nessa abertura de Os Pingos nos Is. Vamos chamar o delegado Palumbo também com a gente. Delegado, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Claro que é preciso cautela, a gente não tem exatamente todas as informações, mas muito provavelmente o que foi dito por Mauro Cid lá atrás será questionado agora após a divulgação desses áudios. Que avaliação é possível fazer a partir daí? A apuração pode tomar um novo rumo? Eu acredito que uma boa noite, um prazer estar novamente na Jovem Pan, nossos ouvintes, telespectadores.
Eu acredito que o Mauro Cid deve estar completamente desatordoado. Porque você jogar um áudio desse, que não seja para um advogado, apresentá-lo num processo, é muito complicado. Tem aquele ditado popular, né, que o peixe morre pela boca. Ele literalmente morreu pela boca. Tanto é que deve ter percebido aí que ele agiu de forma não muito correta, digamos assim. Não sei se o que ele falou é verdade ou não. Não sei, não vou fazer aqui um pré-julgamento, nem ser leviano, que pode ser que tenha acontecido exatamente o que ele falou. A gente não sabe a verdade. Eu sou igual ao São Tomé, eu só acredito naquilo que eu vejo. Então é muito complicado. Infelizmente, ele falou isso, teve uma interpretação da Polícia Federal, que agora também se sentiu ofendida, vai processá-lo, só que vai processá-lo aonde? No Supremo Tribunal Federal. Então, a maré está toda contra o Mauro Cid, que acabou se complicando mais, falando o que não deveria falar. Ele pode pensar, ele poderia falar, desde que fosse nos autos, um advogado representando, e não jogar um áudio desse jeito, do jeito que foi feito aí, que acabou vazando. Ficou muito ruim essa situação. Pois é, a notícia do dia, a prisão de Mauro Cid por obstrução de justiça. Vamos chamar o Cristiano Beraldo também com a gente ao vivo. Beraldo, é importante relembrar a nossa audiência que Mauro Cid foi chamado hoje ao Supremo Tribunal Federal para confirmar os termos da delação premiada, e aí sim ele teria sido informado sobre a nova detenção. Passou mal, chegou a desmaiar, foi atendido por socorristas ali do Supremo Tribunal Federal. Bem, um emaranhado de informações, uma investigação nebulosa, sobretudo após a divulgação dos áudios, as informações compartilhadas por Mauro Cid, dizendo que o STF já teria a sentença pronta, que seria muito grave, né? O que é preciso considerar? Quais aspectos você quer destacar nessa abertura? Foi chamado lá para ser preso, né, Daniel? É o que a gente viu. Boa noite a você, boa noite ao delegado Palumbo, ao nosso querido Zé Maria Trindade, a toda a nossa audiência que nos prestigia aqui todas as noites, esse Brasil que não nos deixa descansar. Olha, se a gente olhar sem paixões para o caso do Mauro Cid, é uma pessoa que foi presa. A gente destacou várias vezes aqui que ele estava preso, mas não havia ainda o processo instaurado para que essa prisão fosse amparada, né, por aquilo que a gente conhece e espera da lei, mas ele estava lá encarcerado e aí topou fazer uma delação premiada. Preciso imaginar o que passa na cabeça de alguém que não tem na sua natureza ser um bandido, cometer crimes, e a gente tem que concordar, independente da opinião que se tenha sobre o presidente que ele representava, mas a gente precisa concordar que o tenente-coronel Cid serviu ao Exército, filho de um militar, de um general, e até onde se sabe, não era um criminoso, né? Ao contrário, foi chamado para ser ajudante de ordens do presidente da República. E aí, quando ele se vê nessa situação, preso, cerceado da sua liberdade, é natural que se entre em desespero e ali vê a oportunidade de conquistar a sua liberdade a partir de uma delação. E é curioso a gente ouvir esse áudio, porque é um áudio claramente de um desabafo, né? Não sei para quem ele mandou, em que circunstâncias mandou, suponho que o áudio tenha sido confirmado do ponto de vista da autoria, mas mostra claramente uma pessoa perturbada, como disse o delegado Palumbo, uma pessoa, na condição dele, falar essas coisas, registrar isso numa mensagem de voz, no mínimo está sendo mal orientada, ou está realmente no ambiente de total desespero. É preciso colocar isso na perspectiva correta. Agora, no Brasil que vivemos hoje, imaginar que alguém que fale essas coisas, que pode ser que seja verdade, pode ser que ele tenha sido pressionado, pode ser, é preciso investigar, é preciso saber quais foram as circunstâncias desses depoimentos que foram prestados, das informações que foram passadas, para que a gente entenda como é que esse processo está sendo conduzido. E aí, ao falar sobre a Polícia Federal, ao falar sobre o Supremo Tribunal Federal, dizer que as sentenças já estavam definidas,
que o que estava acontecendo ali não era investigação, mas meramente cumprimento de formalidades para justificar a decisão que já havia sido tomada, ele se coloca numa enrascada que vai ser difícil dele sair. Infelizmente, a gente vê hoje no Brasil soprar esse vento das decisões, muitas vezes duras, pesadíssimas, que não tem a quem recorrer. No caso dele, Supremo Tribunal Federal, última instância, decretar a prisão, vai ficar preso por 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, talvez 3 anos ou mais. Vai tudo depender, inacreditavelmente, a justiça, na minha visão, vai depender dos ventos da política. É triste a gente admitir, Caniato, mas infelizmente hoje justiça e política andam de mãos dadas no Brasil. Pois é, e esse episódio tem muitas informações, muitos detalhes, é preciso conectar tudo, tentar fazer uma avaliação genérica, depois você focalizar nesses vários eventos que acontecem de forma simultânea ou não. José Maria Trindade, agora, Zé, esses áudios que foram revelados pela revista Veja, possivelmente ou certamente serão utilizados por aqueles que são investigados para questionar as provas obtidas até aqui ou até tentar invalidar os depoimentos que foram colhidos pela Polícia Federal. Zé Maria, qual é o potencial desses áudios para mudar os rumos dessa investigação? É possível apostar nisso? Eu aposto que esses áudios só prejudicam o tenente-coronel Cid, né? Me explicaram que na delação premiada, todos os depoimentos tomados, eles não servem como prova. Isso já há uma jurisprudência no Supremo. Servem como caminho, como balizamento para a busca de outras provas que comprovem o depoimento. Os depoimentos principais já foram tomados. O último depoimento demorou muito tempo e há vários depoimentos ali que formam ali esta história, essa narrativa que o tenente-coronel diz no áudio, visivelmente abalado emocionalmente, né, dizendo que já está pronto. Então, prejudica muito a delação dele no sentido de obter vantagens, né, de obter perdão, por exemplo, e a gente vê que um depoimento na Polícia Federal não é coisa para qualquer um, não. O pessoal pega pesado, já chega jogando alto, né, para ver se sai alguma coisa, se sai alguma coisa a mais. São depoimentos pesados, longos, cansativos demais, né, sem trégua, e são profissionalmente treinados exatamente para extrair tudo do depoente. E legalmente, tudo que foi feito na delação até agora pode ser usado. Se o depoente que se beneficiaria da delação, ele mentir, se ele continuar delinquindo, se ele quebrar o pacto ali de sigilo, que é uma situação em sigilo, né? Então eu vejo o seguinte, que esse vazamento de áudios, ele prejudica o tenente-coronel Cid. Agora, o funcionamento e o desenrolar desta investigação, que ainda é fase de inquérito, né? Ainda não há nem processo. Aí tudo depende dos outros áudios e depoimentos e provas que já estão na Polícia Federal. Mas, de qualquer maneira, prejudica muito as vantagens e os benefícios para o tenente-coronel Cid. Agora, delegado Palumbo, em cima disso que o Zé Maria acabou de revelar, tem alguns veículos que cobrem Brasília e também os nossos colegas de Brasília, o próprio Zé Maria deve ter conversado com os nossos repórteres jornalistas. Parece que integrantes da Polícia Federal chegaram a revelar em off, né, nos bastidores, que poderia ser uma armação a divulgação desses áudios justamente com o objetivo de anular as provas que foram coletadas até aqui. A dúvida é, se todas as provas ou as informações que foram reveladas por Mauro Cid forem retiradas desse inquérito, será que a Polícia Federal consegue confirmar e ratificar essa tese que está sendo construída? Segundo o Zé Maria, sim. Os outros depoimentos e as provas levantadas até aqui conseguiriam comprovar o que a Polícia Federal investiga, no caso. Olha, o Zé Maria falou que não pode servir como prova, mas ele acaba tendo o efeito de gerar convicção de quem usa quem escuta esses áudios. Agora, quanto a esta tese, eu acredito que ele ia dar um tiro no próprio pé.
porque ele está desmentindo tudo aquilo que ele deve ter falado lá, né? Creio que isso aí, esse tipo de áudio, ele deveria ter exposto para um advogado, que deveria ter representado, mas ele está numa situação de investigado. E quando o investigado ele aceita uma delação, o réu aceita uma delação, ele quer obter um benefício próprio. Quer não pegar uma pena pesada ou pegar um pouco menos de pena, ele vai ter algum benefício. Agora, fazendo isso, qual seria a vantagem que o Mauro Cid levaria? O que ele ganharia com isso? Será que ele sofreu alguma pressão de fora? Tudo isso tem que ser investigado e averiguado. Deixa eu só, antes de passar para o Beraldo, relembrar a nossa audiência, porque nessas gravações que foram reveladas, o ex-ajudante de ordens afirma que foi pressionado a falar sobre fatos em sua colaboração premiada e que, segundo ele, não teriam acontecido, ou dos quais não teria conhecimento. O militar também falou à Polícia Federal que, ou melhor, disse que a Polícia Federal está com a narrativa pronta e não queria saber a verdade, essas informações reveladas pelo áudio. O que mais a gente pode trazer para reflexão nesse emaranhado de informações, hein, Beraldo? Olha, primeiro a gente precisa de detalhes, né? Foi um áudio privado, mandou pelo WhatsApp provavelmente, um áudio, se mandou para o advogado, inclusive seria um áudio protegido, né, pelo sigilo inerente à comunicação entre cliente e advogado. Se mandou para o pai, se mandou para a mãe... Mas alguém vazou, né? Não foi o advogado. Não, pois mas eu digo, que contexto esse áudio foi mandado? Porque ele não foi às ruas, pegou um megafone e saiu proferindo ali opiniões sobre a Polícia Federal ou sobre o Supremo Tribunal Federal. Esse áudio vem de uma comunicação privada e foi vazado, suponho eu, que sem a autorização dele, quiçá até obtido de forma criminosa. Isso tudo tem que ser levado em conta, porque se a gente começar a entender que qualquer manifestação privada dá causa a uma consequência criminal, realmente vai ficar muito difícil, porque nós teremos dois padrões de brasileiros. Há brasileiros que fazem coisas e colocam em sigilo de 100 anos, e há outros que mandam mensagem pelo WhatsApp e são condenados por causa dessas mensagens. Não será o primeiro caso, já tivemos outros casos assim. Então, essas reflexões que a gente precisa fazer sobre esse caso, ainda mais a rapidez que gerou uma consequência, que foi a prisão, foi jogar por terra a sua delação, as informações passadas por ele e tal, isso chama muita atenção. Quer dizer, não deu 24 horas, já estava ali tudo certo, já esclarecido, já sabido. Então, essa cama estava armada para ele deitar? Não sei. Agora, o advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, inclusive, divulgou uma nota. Eu vou ler um trecho desse comunicado, abrindo aspas. Os referidos áudios, ao que parecem clandestinos, não passam de um desabafo em que relata o difícil momento e a angústia pessoal, familiar e profissional pelos quais está passando, advindos da investigação e dos efeitos que ela produz perante a sociedade, familiares e colegas de farda, mas que, de forma alguma, comprometem a lisura, seriedade e correção dos termos de sua colaboração premiada, firmada perante a autoridade policial, na presença de seus defensores constituídos e devidamente homologada pelo Supremo Tribunal Federal nos estritos termos da legalidade, fecho aspas, essa nota emitida pelo advogado César Bittencourt, o defensor de Mauro Cid. Agora, José Maria Trindade, claro, tem essas informações que foram compartilhadas pelo advogado, é um comunicado reiterando, segundo a defesa, a lisura de Mauro Cid e destacando que trata-se de um desabafo pessoal a familiares e amigos. Agora, todo esse imbróglio agora está sendo avaliado e analisado pelo Supremo Tribunal Federal, presumo pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Quais são as perspectivas? É possível que tudo seja jogado na lata do lixo?
Olha, os áudios, pelo tom emocional, estão mesmo na linha que disse o advogado. Trata-se de um desabafo. A gente não sabe exatamente qual era o momento em que o tenente-coronel Cid estava falando e para quem. Vá que ele esteja falando para o pai, por exemplo, ou para um amigo muito próximo, né? Fazendo um desabafo. E entendo que não poderia prejudicar o tenente-coronel Cid nesse processo. Está em jogo aí é a vida dele, né? A prisão dele. Num determinado momento lá ele diz, se para alguns aí apenas que são menores no processo, está chegando a 17 anos, imagina somando as penas de falsificação de vários cartões de vacina, e cada um é um crime, essa história de organização ou mesmo projeção de golpe, e mais essa história enfim, de vários crimes juntos, né, das joias e tal, isso ficaria muito alto para ele. E apresentaram esse menu para o tenente-coronel durante o depoimento. Um depoimento assim, ele é feito sob pressão, para que o depoente perca um pouco ali da sua estabilidade emocional e abra mais e fale mais. Mas o Supremo já diz que só o depoimento de uma delação premiada não vale para condenar ninguém. Pelo menos até hoje, todas as decisões do Supremo, com base na Lava Jato, estão nesse sentido, de que a delação é boa para conduzir, para indicar um caminho de investigação, mas tem que ser cercado de dados, tem que ser cercado de provas concretas, né? Agendas, enfim, várias provas que devem ser recolhidas, além do depoimento. E na delação premiada diz que se o depoente ou o beneficiado pela delação quebrar o pacto, as informações podem ser usadas, não serão jogadas no lixo, podem ser usadas no processo. E ele é que perde a vantagem. Então, eu entendo que agora nós estamos diante de uma nova situação e para fechar um novo pacto de delação premiada, o tenente-coronel Cid terá que apresentar muito mais, ou talvez alguma novidade, ou alguma situação assim, porque senão aquele pacto de livrar o pai, de ficar em liberdade, uma pena menor, também pecuniária menor e tudo, isso vai ser desfeito pelo jeito que as coisas vão. É surpreendente e isso reforça mais a situação da dureza dessa investigação. O tenente-coronel Cid, segundo me disse um general ali, está sendo avaliado no Exército de uma forma diferente. Aí me disseram, se não há nenhuma acusação formal, ou seja, ele não é réu, ele é apenas um investigado no inquérito, está preso e com pedido de corte de salário. Mas ele não é réu, não é condenado a nada ainda e já está nessa situação, para se ter uma ideia da dureza deste inquérito e desta investigação. Agora, delegado Palumbo, algumas mensagens de pessoas e as percepções acerca de Mauro Cid. Algumas pessoas dizendo que Mauro Cid parece muito ingênuo quando envia um áudio desse tipo, uma situação muito importante, trazendo essas revelações, e outros dizendo que Mauro Cid quer salvar a pele, mas se ele quer salvar a própria pele, por qual razão participaria de uma armação, sendo que no final ele ficaria preso? Pois bem, trazendo a sua experiência na polícia e também em várias investigações que o senhor participou ao longo da sua vida profissional, diante dessa situação, esse episódio, a revelação desses áudios, o Supremo Tribunal Federal, nessa reavaliação da delação premiada, pode descartar as informações que foram compartilhadas até aqui ou não? Deve utilizar algumas coisas? Depende do que estiver escrito. O Mauro Cid, ele está numa situação de investigado. Existe um princípio constitucional da presunção de inocência. Está sem salário, ele sequer foi denunciado, ou seja, ele não é réu. Agora, a pergunta que eu faço, eu acho que todos os brasileiros fazem, por que ele faria isso? Por que ele faria uma delação e depois mandaria um áudio contando o que ele contou, dizendo que foi pressionado? Realmente, quando você está numa delegacia de polícia prestando um depoimento como indiciado, você está sendo interrogado, não é uma situação das melhores, creio eu. Nunca fui interrogado, mas eu creio que não é uma situação muito confortável para quem está do outro lado da mesa.
eu sempre conduzi interrogatórios. Agora, você estar do outro lado da mesa é muito complicado, é uma pressão gigantesca. Tanto é que quando ele soube que voltaria para a prisão, parece que desmaiou, passou mal. Isso acontece mesmo. Já tivemos casos aqui de pessoas que souberam que ia ser preso e desmaiaram. Eu já presenciei isso, inclusive. Então, ele deve estar com sérios problemas, inclusive psicológicos, para falar o que ele falou, e agora vai caber a ele provar ou não. Se bem que isso, na minha opinião, não vale como prova. Agora, Cristiano Beraldo, tem informações que foram divulgadas ao longo do dia, informações de bastidores, de que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro deve pedir ao Supremo Tribunal Federal a íntegra dos depoimentos de Mauro Cid. O objetivo é justamente utilizar o vazamento dos áudios para solicitar o conteúdo dessas oitivas do ex-ajudante de ordens. Esse vazamento, de certa maneira, pode atravancar o andamento desse inquérito que parecia já, talvez na segunda metade? Olha, Canhoto, na verdade é mais uma oportunidade para se pedir luz em cima do que está acontecendo na condução desse processo. A justiça ela tem que ser feita com base nos autos, com base nas provas. E é preciso que a gente reforce aqui que todo aquele que cometeu crime, seja quem for, seja de que lado esteja nessa disputa política, quem cometeu crime tem que ser punido depois de um processo que se fique constatado a partir do direito de defesa, mas que se fique constatada a culpa, que seja punido, que cumpra a sua pena. O que é muito danoso para a institucionalidade do Brasil é a gente ter esse ambiente de investigações sigilosas, depoimentos que não são divulgados, aí de repente divulgam lá uma batelada de depoimentos que claramente enfraquecem um dos lados dessa disputa política, e aí determinadas condutas de um lado são completamente atacadas e criticadas e com máxima veemência, e o mesmo comportamento do outro lado, cara de paisagem. Parece que só existe determinado tipo de crime se você está de um lado da faixa política, e isso é muito ruim para todo mundo. Então, esse episódio dessa gravação, que, a meu ver, conhecendo um pouco da vida, conhecendo um pouquinho de como as coisas funcionam no Brasil, deve ter sido divulgado a partir de um cálculo muito frio e bem feito de que ontem era o momento de se divulgar aqueles áudios, possivelmente para que hoje já se pudesse ter Tenente Coronel Cid preso novamente. Isso tudo no Brasil é possível, porque não faltam relatos de que coisas assim aconteçam. Então, esse tumulto precisa acabar para o bem do Brasil. Os culpados, de novo, os culpados têm que ser punidos, mas a partir de um processo legítimo, equilibrado, onde os acusados têm a oportunidade de se defender de forma muito clara e transparente. Não há necessidade para se jogar esse jogo. Esse jogo não interessa ao Brasil. Esse jogo interessa a um pequeno grupo que está ali disputando poder, disputando força, protagonismo. Mas o brasileiro, o Brasil como país, não tem nada a ver com isso. Nós não queremos, isso não nos interessa. Não nos interessa. Então, espero que a pressão que aconteça a partir desta confusão seja no sentido de simplesmente tirar o véu, desvendar todas as coisas que estão acontecendo, para que todo mundo se conheça tudo que está ali tramitando, da forma que está tramitando, o que está acontecendo em cada um dos processos. É só isso que a gente precisa. Interessante, Beraldo. São as coincidências que deixam a gente com uma pulguinha atrás da orelha, né, Beraldo? Programa Os Pingos nos Is, nós estamos repercutindo a notícia do dia, a nova detenção de Mauro Cid após depoimento no Supremo Tribunal Federal. Essa nova prisão em razão do descumprimento de medidas judiciais.